Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou passando aqui, mais uma vez, para ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se vocês escutarem um pouquinho de barulho nesse vídeo, tá tendo uma obra aqui no meu apartamento. E por alguma coincidência que eu comecei a gravar, começaram a fazer barulho, né? Então, se tiver algum barulhinho aí, desconsidera. Já faz algumas semanas que Deus ele vem falando sobre esse assunto para mim. Mas de ontem para cá foi muito pontual. Então, antes de trazer o vídeo, eu orei e o Espírito Santo trouxe algumas palavras bem específicas que ele queria que eu trouxesse nesse vídeo. Bom, eu queria começar lendo essa passagem que está em Lucas 17, do 11 ao 17, que fala assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, enquanto viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Essa passagem, ela sempre me chamou muito a atenção, porque 10 pessoas receberam o milagre, mas só uma voltou para agradecer. E é justamente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar hoje nesse vídeo, sobre gratidão. Meus irmãos, eu acho que essa palavra gratidão nos últimos anos, ela ficou bem mais conhecida, a gente usa ela, numa legenda de uma foto, um texto, mas é bem verdade que esse sentimento. Eu fico olhando para ali porque tem umas árvores aqui na frente, mas eu vou tentar olhar só para a câmera. É bem verdade que é uma palavra pequena, mas tem um significado muito grande. E muitas vezes nós usamos essa palavra da boca para fora e não realmente de todo o coração. E nessa passagem nós vemos que 10 pessoas foram curadas e só uma voltou para agradecer. Eu também lembro quando Jesus ele fez a primeira e a segunda multiplicação, de pães. E nas duas multiplicações, antes dele realizar o milagre, ele agradeceu. E nada que Jesus fez quando estava aqui na terra foi por acaso. Tudo ele fez pelo propósito de nos ensinar como nós deveríamos ser e agir, porque ele é o nosso maior exemplo. Então, Jesus, ele nos mostrou, até mesmo através dessa passagem, essa pergunta que ele fez não foi em vão. Onde estão os outros 9? Por que não voltaram para agradecer? E muitas vezes a gente olha para essa situação e diz: Nossa, meu Deus, como que eles não voltaram? Mas muitas vezes nós somos essas pessoas que Deus faz tanto bem, tantas coisas maravilhosas na nossa vida e a gente sequer consegue ver o que Deus faz e muito menos agradecer. Recentemente eu tive uma experiência com Deus assim, porque Deus ele fala conosco nas coisas simples. E aí foi um mês assim bem que tudo se encaixou, Eu digo financeiramente mesmo. E aí eu lembro que bem próximo assim do dia do meu pagamento, um dia antes praticamente usei o dinheiro que ainda tinha, ali disponível na minha reserva para eu usar. E aí eu pensei assim, olha, Senhor, muito obrigada, foi certinho, deu certinho para mim terminar o que eu tinha de fazer e já receber o meu próximo pagamento. E aí Deus falou assim no meu coração: Tá vendo, filha? Eu tenho te dado o que você precisa. Talvez não seja isso que você quer agora, mas o que você precisa eu tenho te dado todos os dias. Gente, aquilo assim me revirou por dentro, porque muitas vezes a gente não reconhece o que Deus faz pela nossa vida. Muitas vezes a gente é ingrato mesmo com Deus e também com as pessoas.
Muitas vezes a gente não reconhece o que Deus faz pela gente. E muitas vezes realmente a gente não consegue ver o bem, né, de Deus sobre a nossa vida. Então, o fato da gente ter saúde, o fato da gente ter o que comer todos os dias, o fato de nós conhecermos ao Senhor, nós temos acesso a essa palavra, cada coisinha pequena, né, que nós temos diariamente, isso revela a bondade e o cuidado de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós podemos ver que o povo, né, que saiu do Egito, ele passou muitos anos no deserto, porque eles murmuravam. E a ingratidão, ela é uma murmuração. Eu vi uma frase uma vez que eu nunca me esqueci. Quando você reclama, é como se você dissesse para Deus, você não sabe o que faz. É como se você dissesse, como se eu dissesse para o Criador, você não sabe o que está fazendo. O Senhor não sabe o que está fazendo. O Senhor está fazendo errado. E a gente sabe que lá em Jeremias fala, né? Pode o vaso perguntar para o oleiro o que ele está fazendo? Gente, a gente sabe muito pouco. A gente, a gente não, na verdade não é que a gente sabe muito pouco, a gente não sabe de nada. E muitas vezes a gente questiona o que Deus faz, ou acha que, mas assim seria melhor. A gente não sabe de nada. Né? Então, muitas vezes a gente deixa a ingratidão entrar no nosso coração. O que é ingratidão? É não reconhecer o bem, né? Não reconhecer o que o Senhor faz. E não só o Senhor, as pessoas também. Porque todos nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de quando recebe um bem, você lembra, mas esquece rápido. Mas quando a gente recebe um mal, meus amigos, a gente coloca no saquinho, joga aqui atrás, ó, para liberar um perdão é uma vida, né? E aí às vezes a pessoa fez tanto bem e aí a gente joga fora o bem e guarda só o mal, né? Então, aqui Jesus ele nos alerta, né? Cadê os outros 9? E aí talvez hoje Jesus faz essa pergunta: você tem sido agradecido? Você tem reconhecido o bem de Deus sobre a sua vida? Você tem reconhecido o cuidado de Deus sobre a sua vida? Você tem conseguido agradecer pela saúde, pelo alimento? Tamara, mas eu não estou vivendo ainda o que eu quero viver. Deus ainda não cumpriu a promessa. Você pode ser agradecido até que chegue o dia de receber a promessa? E eu entendi que a gratidão, ela nos leva a outro nível de intimidade e relacionamento com Deus. E a gratidão nos faz alcançar promessas. Porque olha só o que esse leproso, que não era mais leproso, ele foi curado. Olha só o que ele recebeu por ter tido um coração grato. Jesus lhe perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para louvar a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Ele foi salvo. Ele foi curado e salvo. Os outros 9 foram curados. Amém, glória a Deus. Mas você entende que a gratidão ela te leva para outro patamar com Deus. Quando você é agradecido ao Senhor, mesmo não recebendo aquilo que você tanto quer, você entra em outro patamar com Deus. Porque imagina, Deus ele tem te feito tanto bem, você só reclama, só murmura, só olha para o que falta. Como que o Senhor vai te entregar o melhor se você não reconhece nem o que tem agora? Como que Deus vai me entregar se eu não reconheço nem o que eu tenho hoje? Então que nós venhamos realmente olhar para dentro. Porque se você está ouvindo essa palavra é para você. E pode ter certeza que antes de me trazer ela, Deus tratou comigo. Então, que nós viemos olhar para dentro e dizer assim: Senhor, me dá um coração grato. Me faz ver o bem que o Senhor tem me feito. E para encerrar, já faz vários vídeos que Deus sempre faz eu voltar nessa palavra. E olha que eu, Senhor, não quero ser repetitiva, mas eu tenho que ser fiel àquilo que o Senhor está me pedindo, né? Quero ler aqui Jeremias 17, 6, que diz assim:
Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Aqui ele fala no homem que confia no homem, né? E ele fala aqui que ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier o bem. Quando a gente não vê, quando vem o bem, a gente é como um arbusto no deserto. Porque não adianta, Deus pode fazer o que for. Se eu não consigo ver o que Deus faz e ser agradecido, eu não vou viver a plenitude das promessas. Porque quando a promessa chegar, eu não vou nem saber reconhecer ela. Quando o povo de Israel chegou, quando o povo do deserto chegou na terra prometida, que enviaram os espias, só 2 trouxeram bons relatórios. Os outros falaram que aquela terra é boa, mas tem gigantes. Eles duvidaram, eles não creram, eles não conseguiram ver o bem quando chegou até eles. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor, né? Senhor, me dá um coração grato. Senhor, é realmente pedir mesmo, Senhor. O Senhor tem me feito tanto bem, me faz ver, Senhor, o bem que o Senhor tem me feito. Tira essa ingratidão, essa reclamação do meu coração, que eu possa ver, Senhor, a tua bondade diariamente. E para finalizar, eu quero ler Salmo 50, 23, que fala assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então aqui deixa claro, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então quando eu sou grata, quando eu digo, Senhor, eu sou grata, mas assim, é de coração, não é de boca para fora. Porque o Senhor conhece o nosso coração e a intenção do nosso coração. Então, quando eu realmente olho para as situações e digo assim, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Até mesmo nos dias mais difíceis. Obrigada, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Sabia que mesmo quando a gente está passando por dificuldades, Deus ainda assim está manifestando a sua bondade? Tamila, mas eu estou doente, eu estou enfrentando uma doença. Deus está sendo bom. Ah, Tamila, mas Deus está sendo bom. Deus está sendo bom. Ah, Tamila, mas eu não estou entendendo nada. Deus está sendo bom. Então aqui, que você fique com essa palavra. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Que você possa honrar a Deus todos os dias. O Espírito Santo está trazendo muito aqui à mente uma situação que aconteceu há uns dias atrás. Eu estava atendendo uma paciente e na hora eu comecei a lembrar, sabe, para quem não sabe, eu sou dentista, tá? E eu comecei a lembrar o quanto foi difícil eu conseguir me formar. Depois eu posso até trazer um vídeo falando um pouco sobre isso. Foi muito difícil, assim, financeiramente mesmo, por ser um curso bem caro. Eu não tinha condição, minha família não tinha condição. E eu, assim, foi muito milagre, sabe? Os meus amigos da faculdade sabem, assim, que foi muito difícil. E eu estava atendendo a paciente e se torna algo tão normal. Às vezes a gente vê os milagres de Deus, a gente se acostuma, igual o povo se acostumou com o maná, igual o povo se acostumou lá no deserto com a coluna de nuvem, a coluna de fogo, eles se acostumaram, né? E eu me acostumada já tenho alguns anos de formada. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a atender a paciente, eu lembro que a paciente ela ia fazer só um procedimento e aí eu comecei assim, dentro do meu coração, né? Assim, obrigada, Deus. Obrigada porque me emocionei. Obrigada porque o Senhor me permitiu me formar. Obrigada porque Jesus. Obrigada porque o Senhor me permitiu realizar o meu sonho de ser dentista. Obrigada pelo meu trabalho. E aí comecei a agradecer, né, por várias coisas. E aí eu terminei o atendimento. Aí a paciente falou assim, doutora, eu acho que eu vou logo fazer aquele outro procedimento, porque semana que vem eu não vou poder vir, eu vou estar ocupada e eu vou fazer logo outra coisa. Dá certo? Eu falei, dá. E aí na hora eu lembrei dessa palavra que Deus já vinha falando no meu coração sobre gratidão. E aí Deus falou assim, tá vendo? Como quando você agradece, parece que Deus multiplica aquilo que você tem. A paciente ia fazer um procedimento mais simples. Aí eu fiquei ali só comigo e Deus agradecendo. Aí quando terminou, ela falou, doutora, eu quero fazer mais uma coisa, dá tempo, dá certo? Eu falei, dá certo.
Então, que você fique com essa palavra e com esses testemunhos e que essa palavra venha edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te lembre, depois de ouvir essa palavra, a ser grato. Né? Que tal você terminar esse vídeo e tirar alguns minutos e falar com Deus sobre o que você é grata ou grato a Deus hoje. Eu tenho certeza que se você pensar por alguns minutos, você vai ver na sua vida muitos motivos para agradecer. Então, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu estou aqui cumprindo o meu CLT celestial. Pode ter certeza que eu tento fugir desses vídeos o quanto eu posso, mas eu preciso ser fiel ao meu Deus. E eu brinco que eu escutei um irmão falando isso. Eu estou aqui no meu CLT celestial, cumprindo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, que você se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você tem algum testemunho sobre ser grato, porque quem sabe alguém não vai ser edificado pelo seu comentário. Então é isso, gente. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau!